estamos começando mais um Entre Nós Cast e finalizamos a nossa série Posicionadas com o tema feminismo. Hoje estamos dando início a uma série de 3 mensagens chamada Kryptonita, expondo as nossas fraquezas. Essa pedra, ela é famosa, né, dentro do universo cinematográfico. Ela é aquela que colocava o super-homem no lugar de fragilidade. E nós, mulheres, temos as nossas fragilidades que nos acompanham. E nós elencamos 3 delas. Mas hoje, aqui nós vamos abordar qual é, meninas? O poder do quê? Da língua. E é muito interessante trazer essa série, né? E falar sobre a criptonita, sobre expor as fraquezas, porque eu acho que na nossa rotina como mulher, a gente tende a ter uma postura de heroína, muitas vezes, de tentar dar conta de tudo, de fazer tudo com muita excelência e tentando uma perfeição, quando na verdade não foi para isso que a gente foi chamada. E expor as nossas fraquezas também encontrar força, né? E é isso que Paulo fala. Então, a gente vai se fazer fraco e vai identificar as nossas fraquezas e encontrar força. Eu acho que a proposta dessa série é que a gente saia mais forte ao final dela. Exatamente, né? Eu acho que quando a gente tem consciência do problema é que a gente pode resolver. Então, é muito claro. A gente precisa trazer à luz quais as nossas dificuldades, quais os nossos desafios. E, enfim, a gente sabe que alguns desafios que a gente vai trazer são comuns a homem e mulher, mas a gente sabe também que a mulher tem um pezinho a mais em alguns deles, né? No que a gente separou aqui para trazer. Eu acredito que a nossa língua ela é bastante rápida, né? Tem vezes que parece que antes que a nossa ideia seja formulada, ela já está expondo os nossos pensamentos. E um dos livros que eu mais gosto na Bíblia é a Epístola de Tiago, e ele fala bastante a respeito da língua. E eu gosto muito quando ele traz a ordem das coisas. Ele diz, estejam sempre prontas a ouvir e sejam tardias em falar e em irar-se. E eu acredito que esse é um dos primeiros princípios que a gente precisa refletir a respeito dessa velocidade. Quando a gente para falar até da nossa anatomia, né, é bem clichê, mas realmente nós temos 2 ouvidos e apenas uma boca. A gente precisa exercitar mais a escuta e refrear um pouco mais a nossa língua, tendo em vista que quando a gente fala coisas sem pensar, isso tem um impacto muitas vezes danoso, tanto para a gente quanto para o outro, que é alvo da nossa fala. Então a gente precisa pensar nesse tardios em falar e estejamos mais prontas a ouvir. Mas eu acho que esse negócio de 2 ouvidos e uma boca, assim, a anatomia diz que é assim, né? Mas eu acho que a boca, olha, ela é bem mais rápida do que o ouvido, né? Porque muitas vezes eu acho que muitas vezes escutar exige muito esforço. Muita demanda, né, da gente. Pelo menos eu falo de mim. Às vezes é muito trabalhoso parar para ouvir atentamente o que a outra pessoa está dizendo e prestar atenção e, de fato, tá ali com aquela pessoa. Enquanto que para falar é mais rápida. Menos de meio segundo. E aí, daqui a pouco, às vezes você fala, eu falo e digo, meu Deus, por que eu falei isso? Eu podia ter ficado calada, né? Aquela velha história, perdeu uma oportunidade de ficar calada. Acontece comigo com frequência. E, assim, é muito interessante porque quando a gente fala sobre língua, a gente envolve vários assuntos. A gente fala sobre murmuração, a gente fala sobre a reclamação, a gente fala sobre a fofoca, a gente fala sobre vários temas dentro de um único tema. Então, para você entender o poder que a língua tem e o quanto que ela nos domina em vários sentidos. Quando o Tiago fala lá também, em Tiago 3, ele fala sobre domar a língua, e ele fala que é difícil, é um órgão que, apesar de ser muito pequeno, é difícil de controlar. Então, como que a gente pode estar atenta à nossa rotina, ao nosso dia a dia, para evitar situações de reclamação, para evitar situações de julgamento, para evitar situações de fofoca? Eu acho que essa vai ser a grande pauta do nosso encontro aqui hoje. Eu achei muito interessante o que Sabrina trouxe, tendo em vista que se a gente trouxer o que Tiago colocou, sejamos prontos para ouvir e tardios em falar, a gente, dentro inclusive da minha área de atuação, a gente fala muito sobre a escuta ativa.
de você estar posto realmente naquele lugar, né? Se dispor a ouvir, se conectar com o que o outro está dizendo, porque muitas vezes a gente está nesse modo automático em que nós estamos prontas para falar e quase nunca dispostas a ouvir. Então, a gente tá, muitas vezes, quando a gente está ouvindo alguma coisa, é porque a gente quer rebater, justificando aquilo que está sendo posto, para que a gente saia de forma certa a respeito daquilo. Então, quando a gente traz essa essência do que Tiago está falando, olha, sejam prontas a ouvir e sejam tardias a falar, a gente está muitas vezes mais nesse lugar de conexão. Olha, deixa eu desligar meu piloto automático, porque senão eu só vou falar, e vou me conectar pouco com o que o outro tem a dizer. Então, é tão difícil isso, a gente tá tão na contramão que até a escuta, ela precisa ter esse adjetivo. Você precisa ter uma escuta ativa, porque não é o nosso normal. A gente precisa se esforçar para que isso realmente aconteça. E eu acho que tua fala reflete uma intencionalidade de priorizar a relação e não o seu eu próprio, né? Porque eu acho que quando você diz, eu tô no piloto automático e eu quero estar certo, eu quero expor a minha realidade, você está priorizando a si mesmo. E aí, quando você, de fato, se dispõe a ouvir o outro, a ter uma escuta atenciosa, uma escuta ativa, você está priorizando o relacionamento que vocês podem construir, né? E isso é muito difícil, assim, quando você vai pensar no dia a dia. Quando o Carol estava falando, me veio à mente uma situação. Enquanto você tá, eu falo porque eu sou casada e eu acho que quem é casado vai conseguir entender, mas isso acontece no dia a dia de várias formas. Então, se você é solteiro, você vai provavelmente viver isso no seu trabalho, com os seus pais, enfim. Quando a outra pessoa está falando, parece que naquele momento você simplesmente tapa os ouvidos e já começa, de fato, a formular. Com certeza, todo mundo já passou por isso, de estar formulando a sua resposta. Você escutou só uma parte do que a pessoa disse e você já está formulando a resposta para aquilo. E eu acho que isso tem muito a ver também com a questão de você se sentir segura de si. E aí eu acho que essa questão da língua, ela também envolve outras questões de você expor o que, para você não ter a sua imagem manchada. Então você quer se justificar para que as pessoas não vejam que aquilo foi um defeito seu, que aquilo foi um erro. Então muito da nossa reação da língua, seja de reclamação ou de trazer respostas rápidas, de ter essa resposta na ponta da língua, é muito para evitar que a nossa imagem seja manchada, que a nossa imagem seja desfeita, falar do outro mais do que você olhar para dentro, sabe? E eu acho que isso também é um desafio diário, você tá sempre olhando para você para evitar realmente que tem esse desgaste dentro dos relacionamentos. Mas para que haja esse olhar para dentro precisa haver o silêncio, né? Então, quem está sempre posto a falar, é muito difícil estar pronto para refletir. E eu gosto muito do que Provérbios traz, quando ele diz assim, que até um tolo se passa por sábio quando está calado. Porque quem fala demais, é muito fácil falar besteira, é muito fácil passar do limite, é muito fácil ultrapassar a fronteira. Então, o silêncio, até para uma pessoa que é tola, ele aspira a áreas de sabedoria. E realmente eu acredito que existe muita sabedoria no silêncio, porque na pausa existe esse espaço para conexão, uma escuta ativa, para reflexão e compreender o quanto que o que essa pessoa traz realmente faz sentido ao meu respeito. Então nós somos muito reativas. Dentro desse diálogo, eu costumo dizer até dentro da minha clínica algumas vezes que são diálogos de surdos, porque um fala e outro fala e outro fala e outro fala e não fica nada, porque cada um tá ali pronto a se justificar, a se defender e a deixar a sua imagem, como você acabou de trazer, preservada. Mas quando a gente sai desse lugar e está posto a ouvir e a realmente, o quanto do que foi dito realmente faz sentido. O quanto do que foi dito eu preciso refletir. Mas isso só acontece no silêncio. Se você está lá justificando essa elaboração, é muito difícil de acontecer. Ô, Carol, uma coisa que me veio à mente agora é que, assim, 2 pontos que a gente também vai abordar um pouquinho. 2 pontos que a gente vai abordar também um pouquinho sobre língua é que a gente tem na língua a questão da maledicência, a questão de você injuriar outra pessoa, ou então de fofocar, de falar sobre outra pessoa. E eu acho que quando o Carol fala que
no silêncio a gente encontra esse momento de equilíbrio, de sabedoria. Eu acho que muitas vezes para a pessoa que não tá bem com ela mesma, assim, que tá em sofrimento e não traz esse sofrimento para um lugar de cura, eu acho que essa pessoa simplesmente não suporta o silêncio. E aí ela não suporta o silêncio para si e ela também não suporta o silêncio no relacionamento com os outros. E aí eu penso que muitas vezes quando a gente... óbvio, porque todo mundo vai ter esse momento de se machucar e de ser ferido. Mas eu acho que a gente tem a possibilidade de trazer essas feridas para uma situação de cura, sabe? E eu acho que quando a gente não faz isso, uma das consequências é justamente você viver de reclamação, você viver de falar mal de outras pessoas, você viver de fofocar da vida dos outros. Porque às vezes é muito mais fácil você tá ali falando da vida de eu, tá falando da vida de Duda e da de Carol, se a minha vida tá com um problema que eu simplesmente não encaro pra resolver, do que eu parar e encarar e resolver o meu problema. Ou então eu tá reclamando de que tudo não dá certo, do que eu simplesmente parar e botar as mãos na massa pra fazer as coisas darem certo. Então eu penso que a nossa língua ela reflete muito da gente, né? E reflete em coisas que a gente precisa observar para trazer para um lugar realmente de cura, de tratamento. E quando a gente não faz isso, a nossa língua acaba demonstrando, né? E demonstrando, infelizmente, nesse sentido, para o mal. E existem várias coisas, assim, primeiro em relação ao que a Carol estava falando, eu acho que exige muita vulnerabilidade, eu acho que eu estou numa fase que essa palavra tem norteado muito minha caminhada, e eu acho que a vulnerabilidade, ela traz justamente a ideia de expor suas fraquezas, sabendo que do outro lado não vai ter alguém que vai usar a sua fraqueza como uma arma contra você, mas vai olhar para a sua fraqueza e vai te ajudar a superar isso. Então, eu acho que a língua, ela, quando você está falando, e falando demais, seja numa argumentação de discussão, seja numa reclamação, ter alguém que você possa ser vulnerável, e eu falo isso porque eu sempre fui muito reclamona, e Marquinhos, meu marido, sempre falava assim: tu reclama demais. Tu já parou para perceber o quanto no dia a dia você reclama e você fala até de coisas que deveriam ser boas? Então, seja cuidar da casa, você faz isso reclamando. Seja fazer uma coisa que você gosta, você encontra algum problema ali. E para mim, não. Isso é uma percepção dele. E quando eu parei para perceber o quanto que eu reclamava durante o meu dia, muitas vezes eu chegava no final do dia completamente exausta e achava que o meu dia estava sempre pesado, mas não era porque eu tinha feito coisas desgastantes, mas é porque eu coloquei um peso no meu dia. O meu dia era exaustivo, porque eu olhava para o meu dia com um olhar de isso aqui não é bom, isso aqui é ruim. E isso, eu acho que trazer a reclamação tira até a leveza e o brilho que Deus deu para a gente viver o dia a dia. Eu não tenho como não pensar no povo de Israel, quando a gente fala sobre murmuração. E aí, aquele povo, ele foi liberto de um cativeiro, né? E Deus colocava nuvens para protegê-los do calor, colocava nuvens de fogo para protegê-los do frio. Quando eles estavam com fome, Deus mandava o maná, mandava codornizes. E aí, cada coisa que faltava, cada coisa que aparecia, eles reclamavam. Ah, mas a gente tá comendo maná demais. A gente quer mudar. E ele mandava codornizes. E aí, depois, a gente quer água. E a gente quer... Então, assim, eles murmuraram tanto que eles não entraram na Terra Prometida. Isso tem a ver com a perspectiva. Eles tinham todo o tempo a mão do soberano Deus sobre eles. E eles não enxergavam o cuidado do Senhor, eles olhavam o que faltava. E muitas vezes, na nossa vida é assim. A gente tá reclamando porque tá passando a camisa do marido. Aí, você pediu tanto tempo o marido. E aí você agora tá reclamando porque tá passando a camisa dele. Então, assim, a gente tende a ter esse olhar mais para o que falta do que a gratidão por aquilo que nos foi dado. E a murmuração, ela tá muito nesse lugar do sentido e do significado que eu dou para aquilo. Então, a Bíblia também diz que a nossa boca fala daquilo que está cheio o nosso coração. Então, eu queria fazer um desafio para as mulheres que estão nos ouvindo. Parar para prestar atenção na narrativa delas em um dia inteiro. O que é que está refletindo desse coração?
um coração grato, um coração insatisfeito, um coração desconfiado, um coração se sentindo desamparado. Então, aquilo que a nossa boca está trazendo está refletindo muitas vezes as nossas faltas. E aí eu queria, faça esse exercício você em casa que está nos ouvindo. O que é que minha boca está dizendo, né? E aí depois que você mapear, eu acho que é bem importante a gente fazer um contraponto e dizer, opa, como é que eu poderia comunicar algo novo? Porque aquilo que eu comunico está intimamente ligado com aquilo que eu penso. Então, se eu comunico que o meu dia não é bom, eu penso que não é bom, eu me sinto frustrada, eu me sinto triste, eu me sinto incapaz, eu me sinto insatisfeita. Mas se eu comunico, caramba, que maravilha, como Deus é bom, como obrigado pelo que eu tenho, eu vou me sentindo alegre, contente e satisfeita. Então, às vezes, a gente precisa mudar a nossa comunicação para mudar os nossos pensamentos e os nossos comportamentos serem transformados. Ui, desculpa. É um ciclo, né? E assim, é muito como se fosse eu imagino que é como um óculos. Se a lente tá borrada, você vai ver tudo borrado. Se a lente tá limpa, você vai ver tudo limpo. E esse exercício a minha terapeuta passou pra mim. E foi muito engraçado, porque eu comecei a ver, meu Deus, eu reclamo o tempo inteiro. Eu reclamo que eu vou passar pano na casa, que eu tenho que varrer, e que eu tenho que trabalhar, e que eu tenho que fazer isso. E aí, o desafio era esse, olhar. E aí, todas as vezes que eu reclamava, depois eu tinha que agradecer pelo que eu estava fazendo. Então, eu reclamava, meu Deus, tenho que fazer faxina. E depois eu pensava, poxa, eu tenho uma casa, eu tenho uma oportunidade, eu tenho saúde, eu posso fazer isso. E começar a mudar, não é o jogo de Poliana, de você ser o jogo do contente e ver só o lado bom das coisas, mas é, de fato, internalizar isso e começar a encarar as coisas do dia a dia como oportunidades que Deus está te dando de cuidar da sua casa, de cuidar da sua família, de ser presente para uma amiga. Não é confissão positiva. Sim. Eu acredito que a gente precisa fazer essa distinção, né? Porque tem gente por aí que tá dizendo, comece a falar, eu quero uma Ferrari, eu quero uma Ferrari, eu quero uma Ferrari, daqui a pouco uma Ferrari vai estar realizada na sua frente. Não, definitivamente Trabalhe não é para ter a Ferrari. A Ferrari chega, né? Enfim. E tem gente desejando muita coisa que nem se faz necessária. Isso é tema para outro podcast, mas não é confissão positiva, mas se a gente parar para pensar, Deus criou todas as coisas com o poder da sua palavra. Né? Se a gente vai ver lá em João vai dizer que Jesus era o verbo. Então, a palavra de Deus, ela tem poder. E ela tem poder não é porque é uma confissão positiva, é porque ela é verdadeira. Então, se a gente está trazendo coisas ruins, né, aquilo vai nos contaminando. E a palavra de Deus diz que tudo aquilo que for bom, tudo aquilo que for agradável, tudo aquilo que for puro, pensai para vós. Então a gente precisa trazer um antídoto bíblico mesmo. Quando a murmuração vier, pega um versículo, mentaliza ele, rebate essa questão ruim que você está trazendo com o que a palavra diz como verdade, para que você possa pouco a pouco realmente ir transformando. Internalizar isso, né? Essa linha neural de murmuração para uma nova, construir uma nova de agradecimento. E eu acho que assim, como o Carol falou, não é também pensando em psicologia positiva nem nada disso não, mas a gente precisa entender também o poder que a nossa palavra tem, né? Porque muitas vezes a nossa palavra tem o poder de melhorar o dia de uma pessoa, de destruir o dia de uma pessoa, né? Como o Duda falou, do nosso dia, da mesma forma que uma palavra de murmuração, que uma palavra de reclamação pode destruir o nosso dia, uma palavra de ira, uma palavra de ódio contra outra pessoa pode destruir o dia de outra pessoa. É tanto que Jesus fala que quem se ira contra o irmão, e seu coração já matou. Então, quantas vezes a gente não vê pessoas sendo mortas por palavras? E da mesma forma, pessoas sendo reconstruídas por palavras. Eu acho que se a gente entendesse, de fato, o poder que a nossa palavra tem, na hora que a gente agride, na hora que a gente ofende, na hora que a gente traz algo de ruim ou fala algo que não é correto de uma pessoa, na hora que a gente é maldoso de alguma forma em algum comentário, se a gente entendesse, tivesse a noção, a gente não faria isso. E da mesma forma, o contrário também. Às vezes a gente tem pessoas ao nosso redor que só estão precisando de uma palavra de ânimo, de uma palavra de conforto, de uma palavra de gentileza. Às vezes um bom dia, um gesto de gentileza, ou perguntar como a pessoa está e de fato ouvir o que a pessoa tem a dizer, podem fazer total diferença na vida de uma pessoa, no dia de uma pessoa. Então, é importante a gente ter noção desse poder de fato que a palavra tem, né? E não só de como o Carol falou, uma Ferrari vai aparecer. E lá em Tiago 3, eu tinha separado esse versículo porque eu acho
que ele resume, assim, muito do que a gente está falando. Ele diz, Tiago 3,9, usamos a língua tanto para agradecer ao Senhor e Pai, como para amaldiçoar as pessoas que foram criadas parecidas com Deus. Da mesma boca saem palavras tanto de agradecimento como de maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim. Por acaso pode a mesma fonte jorrar água doce e água amarga? Meus irmãos, por acaso pode uma figueira dar azeitonas ou um pé de uva dar figos? Assim também, uma fonte de água salgada não pode dar água doce. E aí a gente vê esse contraponto, né? O quanto que a gente tem, qual fonte nós temos jorrado, tanto na vida das pessoas que nos cercam, mas do nosso próprio coração. O que é que tem jorrado do nosso coração, das nossas palavras, das nossas atitudes? Tiago vai trazer a alegoria da língua para várias figuras. Ele faz como um freio na boca de um cavalo, como um leme de um navio, e ele também usa a expressão de que a língua é como um fogo. E eu fico pensando nessa figura do fogo, porque o fogo é aquele que incendeia e destrói muitas vezes por onde passa, e que muitas vezes é aquilo que aquece num dia frio. Então, uma língua maledicente, a gente fala às vezes de que não existe pecadinho e pecadão, mas a igreja está sempre muito focada em pecados de imoralidade sexual e tantas outras coisas, e fala muito pouco a respeito desse pecado, porque é um pecado que é extremamente danoso, que é da maledicência, né, de você trazer, denegrir a imagem de uma pessoa, de você inventar coisas a respeito de uma pessoa, de você falar coisas que não são adequadas, e assim como o fogo, isso destrói tanto a vida de quem foi vítima, né, mas vai destruindo uma série de coisas, porque é algo que vai tomando proporções enormes. Mas eu também queria fazer um contraponto sobre o fogo que aquece, porque a gente prega Jesus em palavras, mas a gente também prega Jesus por meio das nossas vidas. E a reflexão de Sabrina sobre bênçãos, a gente também precisa, a gente tem muito essa cultura, eu que tenho filhos, percebo que eles aprendem a reclamar. Se ele vê uma mãe reclamando, não sei o que, daqui a pouco eles estão reclamando. Porque eles vão aprendendo, eles são esponjinhas, e eles vão aprendendo com a nossa forma de ser. Então, se eu sou murmuradora, se eu sou maledicente, se eu tô passando essas configurações para aqueles que estão próximos a mim. E eu acredito que a gente tem pouca cultura do profetizar bênçãos. Eu tenho construído essa cultura na vida dos meus filhos, e muitas vezes colocar a mão na cabeça deles e dizer, filho, eu profetizo que tu serás um homem de Deus, que Deus vai te usar abundantemente, que tu serás um homem ousado e corajoso na tua geração, porque aquilo ali tá forjando nele algo que ele precisa acreditar e que o Espírito também vai fazer. Então a gente tem o hábito de falar mal e tem carência em profetizar bênçãos. Então a gente precisa entender o quanto que a gente pode construir, não de forma mística, mas que a gente pode trazer bênçãos e mudar o cenário da vida de pessoas a partir do momento em que a gente constrói palavras e a gente afirma coisas sobre aquela pessoa. Do mesmo jeito que alguém passa a vida toda, a gente diz que pessoas podem sofrer traumas por duas instâncias, ou por experiências traumáticas ou por repetição. E aí, não raras vezes, eu recebo pessoas muito com autoestimas destruídas porque elas passaram a vida ouvindo que não seriam ninguém. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho poucas pessoas em que eu ouço dizer, poxa, eu tenho a minha autoestima muito ok, eu sei quem eu sou em Deus, porque a minha vida toda os meus pais me disseram quem eu era, o valor que eu tinha. Então a gente precisa construir isso para nós e para os nossos filhos e para quem está ao nosso redor, né? Mostre para eles as verdades da palavra, mostre para eles a identidade de filho, mostre para ele o valor que ele tem, porque Jesus pagou um alto preço. Então palavras podem ser um fogo que aquece ou um incêndio que destrói. E deixar eu acho que jorrar, sabe? Essa coisa boa. Quando eu vejo uma fonte jorrar, sabe? Eu penso numa ideia de abundância, sabe? De jorrar coisas boas para aquela pessoa, para o seu filho, para uma amiga que está precisando, para alguém do seu trabalho, se você é viúva, para sua vizinha, enfim, para quem está ao seu redor. Eu acho que trazer isso para nossa realidade é fundamental. E é engraçado, né? Eu acho que às vezes a gente tem pouco hábito de elogiar as pessoas, né? Eu acho que criticar muitas vezes é tão fácil, e eu não estou dizendo de um elogio insincero, nem sei se essa palavra existe, de um elogio fútil, né? Mas estou dizendo assim, de um elogio
verdadeiro. Eu acho que às vezes, sei lá, às vezes tem alguma coisa em alguém que você admira tanto e que você diz, ok, não vou falar. Mas se tem uma crítica, uma coisa que você não gosta, você é rápido em dizer, olha, tu devia fazer isso desse jeito, ou você devia fazer aquilo daquele jeito. E não que a gente precise de, enfim, o tempo todo dessa validação externa, né? A gente entende como cristã que nossa validação vem do alto e não dos outros. Mas é como o Carol falou, muitas vezes a gente tem essa cultura de destruir, mas a gente não tem a cultura de construir com as nossas palavras. E eu acho que a gente precisa ter consciência disso e modificar essa cultura, né? E começar a perceber, de fato, os antídotos para as coisas, para esses problemas da língua que a gente trouxe, né? Porque se por um lado a gente pode usar palavras para destruir, por outro lado a gente pode usar palavras para construir. Se por um lado a gente às vezes é muito rápido em falar algo que não deveria, a gente precisa ter o domínio próprio para controlar aquilo que a gente está falando, né? Se muitas vezes a gente é rápido em espalhar uma fofoca ou em escutar uma coisa e dizer, a gente tem que também ter o conhecimento, né? De, não, calma, por que eu tô falando isso? Isso é verdade? Qual é a relevância de eu estar espalhando isso para outras pessoas? Então, tipo, Não, eu ia falar em fofoca, né? Não sei se a gente vai entrar nesse tema também aí da... Eu acredito acho que tá a gente dentro da já tá entrando, a gente tá de tudo entrando, isso que né? a gente já trouxe, né? A fofoca não fala só de quem eu estou falando, fala muito de quem está falando. Eu acho que quando existe esse movimento, eu estou falando de alguém, eu falo de mim também. A partir do momento em que eu não estou respeitando esse outro, passando à frente algo que não é meu. Então, tem muito o fazer julgamento, interpretar a sua maneira, porque a fofoca, ela nunca é um telefone sem fio. Aquela história do telefone sem fio que todo mundo já brincou, tem ali a sua interpretação do fato que nunca vai limpo e não deve estar sendo passado adiante. Então, eu até queria trazer 4 conselhos que eu acredito que podem servir como antídotos dentro dessa questão. Se a língua tem sido uma criptonita para nós, como é que nós podemos andar com retidão para que essa não seja uma fraqueza nossa como mulher? E aí a primeira que eu queria trazer é que a gente não precisa emitir opinião quando nós não formos requisitadas. Porque a gente tem opinião pra tudo. E a gente faz isso, Carol? Não. A gente tem opinião pra Jamais. tudo. A gente faz isso, tu jura? Então, às vezes, alguém tá só querendo falar, e a gente volta lá pro início. Tenha só uma escutativa. No final, você pergunta assim, é só pra eu ouvir, né? Ou você quer que eu emita alguma opinião? Porque, às vezes, a pessoa só quer desabafar. E entenda que aquilo que foi posto é dela, não é seu. E você precisa ter total reverência diante da história do outro. Então, em geral, se há alguma coisa grave, se a pessoa muitas vezes diz, olha, não compartilha isso com ninguém. Então, acho que você precisa ser muito leal. Se você se conhece e você entende que você não vai poder guardar aquilo só pra você, você diz, eu prefiro que você não me conte. Eu acho que essa é uma atitude de sabedoria para que você não se coloque em tentação. Se você não se conhece e sabe que não guarda, quando a pessoa começar a falar pra você algo que é grave, você diz, minha irmã, deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu não quero ouvir a respeito, porque você não vai dizer porque eu não vou guardar, mas olha, eu não tô pronta para ouvir, você quer que eu ore, eu posso orar, mas não me fala, porque talvez você não cumpra e não honre esse compromisso. Então, assim, não emita opinião quando você não for requisitado. Eu acho que é o primeiro conselho que eu traria. O segundo é realmente não murmurar. Eu acho que a nossa vida, a gente já discutiu bastante sobre isso, ela vai ter um clima quando a gente murmura e outro quando nós somos contentes. Completamente. Então, a gente precisa perceber e fazer essa conversão. Meu coração está refletindo isso. Por que ele está repleto disso? Como é que eu identifico a minha falta de contentamento e como é que eu posso dar um novo significado para, ao invés de reclamação, eu possa expressar a gratidão. O terceiro conselho seria não fofocar e julgar. E aí eu já trouxe um pouco da instância do fogo, porque ela é extremamente danosa. A fofoca é algo que destrói famílias, destrói comunidades. É algo que é realmente muito, muito grave
E aí talvez vocês possam se perguntar, mas eu descobri que estavam fazendo isso sobre mim e agora, né? Estavam fofocando, estavam falando de mim e primeiro, tenha cuidado com quem trouxe isso até você, né? Não, porque às vezes vem repleta de boa intenção, mas você precisa realmente ter discernimento. Mas eu acredito que se alguém fez isso contra você, você não está habilitado para fazer isso contra ela numa perspectiva de revidar, mas eu creio que a palavra de Deus nos diz perdoar, né? Perdoa e ora pela pessoa que está fazendo isso. Perdoa e ora pela pessoa que está fazendo isso. Então, eu acredito que é um bom caminho, caso você tenha passado por maledicência ou por questões de fofoca. Ô, Carol, desculpa, não sei se eu vou atrapalhar a tua linha de raciocínio, mas uma coisa que me veio à cabeça agora, que eu acho interessante a gente falar, é que fofocar é diferente de admoestar, né? Porque eu acho que a gente precisa deixar claro que muitas vezes a gente percebe ou nos chegam situações que são de fato situações erradas. Que precisam ser que corrigidas. precisam ser corrigidas. Principalmente falando-se dentro de pessoas da igreja, dentro de irmãos da igreja, porque a gente não consegue orientar. Óbvio que a gente até consegue, mas assim, a gente não vai dizer. Talvez a pessoa que está fora da nossa crença não entenda que é pecado quando a gente diz que é pecado. Mas se a gente está falando de um irmão, de uma pessoa que tem a nossa fé, e ela tá fazendo alguma coisa que não deveria estar fazendo, muito mais vale a gente chegar naquela pessoa, é muito mais sábio a gente dizer, sei lá, alguma coisa com Duda. Duda, vê, aconteceu isso, eu escutei que aconteceu isso contigo, de fato é assim, o que é que tá acontecendo? Você precisa de ajuda, você sabe que esse não é o caminho certo. Porque muitas vezes pode acontecer de chegar a uma situação, e aí a gente tem que ter o discernimento de não, eu escutei isso de Duda, eu vou falar com Carol, porque não sei o quê, porque, tipo assim, pra denegrir Duda. E não, dizer, Duda, o que é que tá acontecendo? Eu vou falar com a pessoa e, de fato, admoestar, de fato, corrigir em amor, né, e orientar em amor. A intenção é completamente diferente. Eu acho que isso vem justamente qual a intenção do coração da pessoa. Porque a intenção da fofoca, ela é simplesmente em vão, é somente para acumular informações, repassar informações, mas a questão de você admoestar fala de um cuidado, de uma preocupação, de um auxílio, de você se colocar como suporte para ajudar outra pessoa, tipo, olha, eu ouvi isso, ou eu percebi isso, eu vi isso e eu quero te ajudar. Isso faz sentido? Isso não faz? E você se colocar como um apoio e suporte. E não uma pessoa que vai utilizar aquilo ali, como eu falei, da vulnerabilidade, de você usar aquilo como uma arma contra a pessoa. É você cobrir a nudez do outro em vez de você expor a nudez. Toda relação ela é potencialmente conflituosa. E na igreja isso também é real. Então, dentro das relações vão haver divergências, dificuldades, você não vai gostar de alguma coisa que alguém fez. E eu acredito que o caminho legítimo disso é você chamar a pessoa. Olha, naquele momento, aquilo que você fez não me alcançou de tal forma. Então, a fofoca, eu acho que a maledicência, ela perpassa isso. É quando acontece algo e você começa a disseminar o que não te agradou para um monte de pessoas e você não vai diretamente a quem foi teoricamente, o ofensor, que muitas vezes nem sabe que te ofendeu. Então, eu acho que romper esse caminho é quando você vai direto, né? E eu acho que o caminho do evangelho é um caminho de 7 vezes 7. Então, você ir direto à pessoa que possa ter te feito algum mal, é você dar a oportunidade daquela relação renascer. Né? E enquanto você vai sendo maledicente, é mais difícil disso, de fato, acontecer. Então, eu acredito que esse também é um caminho, de você perceber, olha, não foi legal isso nessa relação, então eu vou chamar a pessoa e eu vou resolver junto com ela, sem que outras pessoas sejam envolvidas nessa história, porque isso edifica você, edifica outro, eu acho, e o caminho de perdão, ele pode ser facilmente reconstruído. E aí, por fim, é não falar tudo o que pensa, porque como a gente tinha até um programa, né, que era super sincero, a gente acha que sinceridade é uma virtude, que a gente tem que ser autêntico e falar tudo o que pensa. Eu acredito que não é assim. O Senhor, ele nos dá essa capacidade de controlar, porque aquilo que eu falo tem impacto sobre o outro e eu preciso ter a responsabilidade do que eu causo nesse outro. Sabe? Então, a gente precisa ter esse bom senso. E às vezes dos vieses do domínio próprio, né? Isso. E às vezes até
como que o outro vai receber aquilo, como que o outro está para receber o que eu vou falar. E ter esse filtro de saber a hora certa de falar faz com que a gente até tenha, talvez... você vai falar aquela mesma coisa, mas em outro momento. É o cuidado de saber se o outro está pronto para receber aquilo naquela hora, naquele momento, daquela forma. Porque a forma como a gente fala também diz muito sobre esse controle da língua na hora da raiva. Você vai falar uma coisa, é completamente diferente de quando você está em paz. Eu acho que para a gente seguir, pra gente concluir, a gente poderia fazer a reflexão, né? Se a língua tem sido a minha criptonita ou ela pode ser um caminho de virtude. Porque a gente viu que palavras, elas têm o poder, né, de destruir ou elas têm o poder de florescer. Aquecer, né? De aquecer. Então, como nós temos usado a nossa palavra? Eu acredito que a palavra do Senhor nos dá direções muito claras, nos traz ensinos profundos de como a gente pode migrar de um polo para o outro e que nós possamos buscar isso realmente com a condução do Espírito Santo, que não é apenas pela nossa força. Às vezes a gente tem uma cultura de uma família que é danosa, que tem hábitos que estão muito cravados em nós e que a gente precisa reconhecer, refletir e render. Então, para que algo seja transformado, precisa passar por essas etapas. Eu preciso reconhecer que é algo que precisa ser trabalhado. Eu preciso ressignificar muitas vezes, mas eu preciso render ao Senhor para que o Espírito possa trabalhar em mim e que eu deixe de plantar coisas que são danosas e como um fogo, né, que destrói, e que eu possa aquecer e fazer pessoas florescer a partir daquilo que eu falo. Amém. E eu acho que a gente não pode esquecer, para reforçar o desafio que Carol propôs, a gente quer ouvir, você colocou em prática esse desafio, como está sendo, conta pra gente como que vai ser esse processo. A gente quer compartilhar, não é porque a gente está num podcast que a gente está distante, muito pelo contrário, vai no nosso Instagram, comenta sobre isso. Eu acho que trazer esse desafio e compartilhar até com outras irmãs, eu acho que isso é interessante, você ter pessoas que te apoiem. A gente fala de ser rede de apoio, eu acho que ser rede de apoio nesse desafio vai ser bem importante. Pois é, gente, vamos usar a língua pra ser bênção. Inclusive, pra abençoar a gente, diz aí o que é que... Tá achando? O que é que você tá achando do podcast? Podcast. Mas é isso, a gente finaliza aqui mais um episódio. Temos mais 2 episódios dentro da série Kryptonita. E você é a nossa convidada, se esse tema tocou seu coração, compartilha com uma amiga, conta pra gente o que é que você tá achando. Segue a gente nas redes sociais e te esperamos daqui a 15 dias no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.